Olá, tudo bem? Bem, é natural ouvirmos histórias de amigos nossos que trabalham dentro da área de TI, ou até mesmo experiências que passamos em empresas que já trabalhamos, histórias do tipo assim: olha, tivemos aqui sistemas que ficaram fora do ar, porque o servidor de banco de dados caiu, ou por algum outro motivo do tipo, olha, o proxy ficou offline e a gente não sabe o que foi que aconteceu, mas isso ocasionou que o sistema ficou fora do ar também, ou até mesmo porque o servidor da aplicação não consegue mais responder ao volume de requisições, né, que ele começa a receber de uma hora para outra. E por a gente estar trabalhando só com o servidor, isso termina gerando uma situação bem complicada, né? Mas por trás dessas histórias que as pessoas nos contam, né, tem um fator muito comum, tá? Mas que muitas vezes ele é ignorado ou negligenciado por quem está lidando com o desenho da arquitetura da solução, né? E aqui eu estou falando sobre SPOF, ou Single Point of Failure. Tá? O único ponto de falha, ele gera todo esse caos para a gente, tá bem? E o que isso significa Single Point of Failure? Bem, ele é essencialmente a razão pela qual muitos sistemas falharem, né, pelo mundo afora. E isso acontece devido aos designs de arquitetura de software considerarem apenas um único ponto que disponibiliza recursos computacionais disponíveis dentro de uma infraestrutura. E isso não é legal, né? Porque quando eu falo de um único ponto, um único recurso, na verdade, computacional, eu estou me referindo apenas a um único ponto de, por exemplo, um único servidor de banco de dados, um único servidor de cache, um único servidor web, ou seja, aquele servidor que vai disponibilizar a sua web API ou seu sistema em Blazor ou MVC, um único load balancer e assim por diante. Ou seja, tudo que existir dentro da sua infraestrutura localizado em apenas um único ponto, ou seja, um único servidor, é um único ponto de falha. Tá? E é muito importante sabermos identificar quais são os serviços críticos que existem dentro da nossa infraestrutura de soluções. Por quê? Porque isso também vai nos facilitar entender como estão planejadas as estratégias de escalabilidade. E isso é muito importante porque existem duas, né? Escalabilidade horizontal e escalabilidade vertical, para que esses serviços tenham alta disponibilidade. Tá? Mas olha só, aqui eu vou fazer uma pausa sobre essa explicação e eu vou te perguntar: você já assistiu ao nosso vídeo aqui no canal sobre escalabilidade vertical e horizontal? Bem, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima um card, tá? Você clica nesse card, pausa esse vídeo, vai lá no vídeo sobre escalabilidade vertical e horizontal, assiste ao vídeo, depois você retorna para cá e dá continuidade a este vídeo, tá bem? Bem, e outro ponto aqui é não considerar a importância de identificar os pontos críticos dentro da sua arquitetura e quais são os pontos de falhas únicos dentro dela, pode levar o seu sistema ao crash, ou seja, ele vai quebrar, ele vai falhar. O seu sistema parando de funcionar, não vai mais permitir a empresa faturar. Você entendeu o grau de criticidade e relevância que esse tema tem no seu dia a dia como desenvolvedor de software, como engenheiro de software? Você entende a responsabilidade que entender sobre como evitar um único ponto de falha dentro da sua arquitetura vai te ajudar a ser um profissional melhor? Bem, permitir um único ponto de falha dentro de uma arquitetura, ele demonstra que o seu sistema tem fragilidades, tá? E possivelmente não esteja preparado para ser resiliente o suficiente, e isso vai permitir que a experiência da transformação digital que muitas empresas hoje estão passando no seu dia a dia seja um desastre. Tá? E
seja ali gerado o caos, porque tudo hoje na empresa vai depender dessa transformação digital, dessa inovação, que não teve uma boa experiência por não conhecermos técnicas de boas arquiteturas de software, né? Bem, tudo isso é o que vamos ver no vídeo de hoje. Se você começar a perceber que nesse primeiro cenário, nesse diagrama que a gente desenhou, você vai poder identificar alguns pontos de falha, né? Que na verdade nós temos três. Nós temos um nó de serviço, né? Que é um servidor web, ele está servindo um website ou um API. Nós temos o banco de dados Postgre com um nó só. E nós temos também um servidor de cache rodando com apenas em um nó. Isso é muito crítico para esse cenário aqui, por quê? Não precisamos nem falar que se algum desses serviços tiver algum tipo de instabilidade, o seu serviço geral vai dar crash, ou seja, ele vai quebrar, vai deixar de funcionar, tá? E agora imagine você precisar atualizar a versão do software que está rodando em algum desses servidores, por exemplo, servidor de web. Se você tiver uma Web API, como é que você atualiza esse Web API sem fazer downtime no sistema, sem deixar o sistema cair? Como é que você atualiza a versão do Postgres sem deixar o sistema cair, sem gerar um downtime? O servidor de cache é a mesma coisa, né? É complicado a gente trabalhar num cenário desse em que a gente só tem um nó para cada serviço, porque a gente aí está trabalhando sobre a perspectiva de SPOF, tá? Vamos ver como podemos começar a resolver esses problemas nesse segundo cenário. Bem, no segundo cenário, você começa a visualizar que para resolvermos o problema que tivemos no primeiro cenário, né, com um único servidor de aplicação e banco de dados, nós aqui vamos adicionar um nó de servidor web e mais alguns nós de servidor de banco de dados, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente já tem esse servidor aqui porque a gente já eventualmente adicionou esse nó, esse segundo nó de servidor web. E também a gente adicionou mais um nó que você está vendo aqui na figura, que é o segundo nó do Postgre, tá? E além disso, observe que adicionamos um mecanismo importantíssimo aqui, que é um mecanismo de sincronização entre as instâncias de banco de dados, né? Por quê? Bem, esse mecanismo de sincronização foi adicionado para darmos garantia de sincronicidade, consistência e coerência dos dados dentro da plataforma do sistema. Por quê? Perceba o seguinte, se a gente pegar este dispositivo móvel, fizer uma requisição para este servidor, este requisito móvel aqui está fazendo a requisição também para este servidor e este dispositivo móvel está fazendo a requisição para esse servidor. Se esse servidor aqui agora fizer uma requisição para esse banco de dados, como é que ficaria a questão da consistência do dado, né? Agora imagine, esse servidor também faz requisição para o nó 1. Então, pergunto de novo, como é que fica a questão da consistência do dado, né? É complicado a gente trabalhar adicionando nós quando a gente está trabalhando em cima de banco de dados. Então a gente precisa dessa questão de sincronização de dados, né? Observe que mesmo aplicando essas técnicas, implementando algumas melhorias nessa arquitetura de soluções no cenário 2, nada disso ainda vai ser suficiente, tá? Para garantirmos a resiliência. Mas a gente ainda tem alguns probleminhas que a gente precisa resolver, tá? A gente vai ver como é que a gente resolve algumas problemáticas desse cenário 2 aqui no cenário 3. Vamos lá ver no cenário 3 o que a gente precisa? Então, no cenário 3, a gente continua ainda com os dois servidores web, né? A gente reduziu aqui o escopo meramente por questões de didática, então a gente tem os clientes fazendo requisição para os servidores web, né, para o nó 1 e para o nó 2, só que esses nós agora, eles interagem diretamente com um cluster, né, de banco de dados, né? Então a gente
resolveu primeiramente essa questão do cluster de banco de dados, tá? Por quê? Porque veja só, lembra que no outro a gente tinha que ter um mecanismo que sincronizava uma instância de um banco de dados num servidor com a outra instância do banco de dados no outro servidor? Aqui a gente já melhorou um pouco essa arquitetura. Por quê? A gente está trabalhando aqui com uma arquitetura de nó primário e nós secundários, ok? Deixa assim, para vocês visualizarem. E o que isso resolve? Bem, quando o dado entra no nó primário, o banco de dados, ele replica, ele sincroniza o dado que está no nó primário nas réplicas de leitura, ou seja, nos nós secundários. Tá? Aí você pode perguntar, mas tá, e se o nó primário cair? Existe um mecanismo de eleição do próximo nó primário entre os nós secundários, ou seja, eles vão decidir entre eles, né, pelo algoritmo de eleição de nó primário, qual é o servidor de banco de dados que está mais disponível para assumir a responsabilidade de nó primário. E com isso, continua-se todo o esquema de sincronização e replicação de dados, para que a gente ganhe com isso resiliência, tolerância à falha, consistência e coerência dos dados, beleza? Mas a gente ainda tem um problema, né? Aqui para resolver. Pô, Alberto, você só apresenta problema sim, para que toda solução nesse cenário aqui resolve um problema e a gente ainda continua com outros, né? Qual é o problema? Bem, existe um problema na parte arquitetural da infraestrutura dos servidores de aplicação, pessoal, tá? Então você precisa entender que a parte aqui problemática é os servidores de aplicação. A gente resolveu o banco de dados e agora a gente precisa resolver as aplicações. Porque aqui, onde temos dois nós, estamos forçando os clientes, né, a armazenar e gerir os IPs e as conexões e as comunicações entre os servidores de aplicação. E essa abordagem ela é muito prejudicial para a arquitetura, né? Por quê? Bem, visto que não queremos que os clientes tenham essa responsabilidade, porque eventualmente o cliente deixa de ter a responsabilidade de consultar o dado e exibir o dado para o usuário final para ter, além dessa responsabilidade, a gestão de identificar qual é o melhor servidor, qual é o servidor que está mais disponível ou não, para atender a requisição do cliente, né? E como é que a gente consegue resolver essa problemática do cenário 3? Bem, vamos aqui no cenário 4 e aqui, além do que a gente colocou aqui no cenário 3, vamos copiar esse texto aqui para lá, para o cenário 4, para a gente deixar as coisas coerentes. Beleza? Bem, vamos aqui agora continuar a nossa saga em busca de uma solução um pouco mais resiliente e tolerante a falhas. Então, perceba aqui o seguinte, que no cenário 3 a gente adicionou mais um nó do servidor 2, a gente resolveu o problema aqui colocando um cluster de database, e aqui, para a gente resolver a problemática dos servidores web, a gente adiciona aqui um load balancer. Beleza? Tranquilo? Eu acredito que sim. Então, o load balancer aqui é a camada que vai ter a responsabilidade de fazer o balanceamento das cargas das requisições para os servidores, tá? E ele tem a responsabilidade de conhecer todos os servidores, ou seja, todos os IPs ou os DNS internos, né, os nomes dos servidores internos da sua infraestrutura. E isso é a responsabilidade do load balancer, ou seja, se você tivesse 10 servidores, 10 nós de servidores aqui, eles estariam atrás do load balancer e o load balancer é que teria a responsabilidade de saber redirecionar as requisições do seu cliente para alguns desses servidores ou para o servidor mais disponível naquele momento, tá? Bem, aqui já temos um cluster de banco de dados com 2 servidores
secundários e um servidor primário. A gente já tem 2 servidores aqui de aplicação, né, atrás de um load balancer. Mas você acha que está tudo bem até aqui? Acho que não, hein? Porque o load balancer nessa situação ele já é o único ponto de falha. E aí o que a gente coloca aqui? A gente adiciona mais um load balancer, beleza? Vamos deixar assim. E esse load balancer ele tem a responsabilidade de consultar os 2 servidores também. Só que aí a gente continua com a mesma problemática dos nossos servidores de aplicações internos. Só que a gente diminuiu o escopo do problema. Se a gente antes tinha 10, 20, 50 servidores de aplicação, agora a gente reduziu o escopo para 2. Só que a gente ainda coloca a responsabilidade sobre a delegação da requisição para o cliente, né? E isso também não é legal, né? Vamos parar um pouco aqui e pensar e focar apenas nos 2 load balancers. Mesmo que você tenha colocado os 2 load balancers, você acha mesmo que isso vai resolver o problema? Mesmo eu tendo explicado a problemática do cliente gerir isso, eu acho que não, né? Então, caramba, só existe problema nessa arquitetura. É muito complicado trabalhar com sistema distribuído. De fato é complicado, tá? É complexo, não é trivial e você precisa estar atento a todos esses detalhes, tá bem? Bem, para resolver essa problemática que a gente acabou de ver aqui, né? E essas 2 interrogações era exatamente sobre o segundo load balancer que a gente vai ver no 5º cenário. Eu vou renomear aqui para o 5º cenário. O que a gente tem aqui no 5º cenário, né? Vamos copiar aqui o que a gente colocou aqui no 4º cenário. A gente adicionou aqui nós de load balancer. Isso aqui é extremamente importante a gente saber, tá? Vamos copiar esses 3 itens para cá, tá? Eu vou apagar esse aqui, mas logo mais a gente vai colocá-lo aqui, beleza? Pronto. Então, para resolver o problema do load balancer, a gente precisa adicionar um componente muito importante. E eu estou falando aqui de DNS, como vocês estão vendo aqui na figura do diagrama, tá? Um DNS é um servidor de nomes, ou seja, é através dele que conseguimos acessar os sites do tipo Instagram, como vocês estão vendo aqui, LinkedIn, Google e todos os outros sites que vocês acessam diariamente, tá? E o servidor DNS ele armazena nomes dos servidores e mapeia esses nomes para todos os IPs desses serviços que estão publicados na web, tá? Vinculando esses IPs ao nome correto, ok? Então, esse é um serviço muito, mas muito importante e de altíssima criticidade. É difícil você ver por aí incidentes com servidores de DNS ficando fora do ar, tá? Claro, isso pode acontecer, é um servidor qualquer, só que a infraestrutura por trás do servidor DNS ela é muito, mas é muito robusta, evitando ou minimizando a possibilidade de haver um incidente e ficar por muito tempo fora do ar, porque isso vai impactar muita gente, tá? E não é interessante, né? E o que a gente faz aqui então? Como ele é um servidor de nomes e existe uma lista de IPs atrás de um nome, a gente coloca um servidor de DNS aqui, a gente adiciona ele dentro dos pontos de importância, né? Adicionar um servidor de DNS dentro dessa infraestrutura, ok? Por quê? Porque através do servidor de DNS a gente acabou de resolver a problemática aqui dos load balancers e dos 50 servidores que a gente possa vir a ter aqui atrás dos load balancers. Por quê? Se o nosso cliente agora acessa www.instagram.com, eu como usuário do Instagram não quero nem saber em qual servidor de load balancer a minha requisição está caindo. Eu não quero saber muito menos qual é o servidor interno do serviço ou do microserviço que ele está consultando para me entregar o que eu preciso naquele momento. O que eu preciso saber é que eu digitei o endereço www.instagram.com,
ele foi lá no servidor de DNS, o servidor de DNS entregou o IP, acessou o load balancer, o load balancer redirecionou internamente as rotas para algum dos 50 servidores que tinham lá, os servidores responderam, processaram e tranquilo, beleza? Eu só vou adicionar aqui no quinto cenário essa figurinha aqui, porque ela é muito importante para a gente e não está coerente com o que a gente já vem falando aqui, tá? Eu vou tirar isso aqui, pronto. Agora eu vou colocar isso aqui e voilà, pronto. Já temos aqui a nossa estrutura já organizada e sincronizada com todos os outros cenários. Então, temos aqui o servidor DNS, ele redireciona a requisição para algum dos dois load balancers, os load balancers redirecionam as consultas para algum dos servidores internos, tá? E esses servidores internos, eles fazem o quê? Eles vão lá e mandam as requisições para o servidor de cluster de database, tá? Bom, acho que agora já temos tudo certo e com todas as garantias necessárias para que o meu sistema funcione corretamente e tenha resiliência, tolerância a falhas, alta disponibilidade, escalabilidade, não é? Não. A resposta é enfaticamente não, tá? E se você acha que apenas com essa infraestrutura de arquitetura de soluções você está com todas as garantias possíveis e imagináveis, eu te digo, corre, Bino, isso é uma cilada. Esquece, meu. Você não tem todas as garantias aqui. Vamos ver no último cenário o que a gente tem de problema aqui? Bem, o último cenário, ele é um cenário bem peculiar. Por quê? A gente precisa entender que a primeira solução, tá? Essa primeira solução aqui, ela nos mostrava que a gente tinha praticamente tudo resolvido. Só que a gente precisa entender que quando a gente provisiona toda essa infraestrutura, a gente provisiona ela numa dada região, certo? Numa região específica, ou seja, no sul do país, no norte do país, no leste do país, no oeste do país, em uma cidade específica. Mas a gente não entende que essa região pode ter um desastre ali e o servidor pode simplesmente ir para o espaço, né? E o que acontece se o servidor for para o espaço? Já era, meu, porque eu não tenho replicação dessa infraestrutura em outro cenário nenhum, tá? E o que a gente precisa aqui então? Vamos aqui no quinto cenário, vamos copiar esses 4 itens para o último cenário. Vamos colocar aqui. Opa. Beleza. E o que a gente precisa aqui? Eu não vou adicionar aqui porque o nome já está aqui. Disponibilidade em múltiplas regiões. O último cenário resolve praticamente tudo e todos os problemas que a gente tem. Obviamente que pode existir um desastre em todas as regiões. É um tanto pouco provável, mas essa possibilidade ela existe e a gente tem que lidar com ela. Mas a gente disponibilizando a nossa infraestrutura em várias regiões diferentes, a probabilidade de termos problema é pouco provável. Então a gente pega a primeira estrutura do quinto cenário e replica ela numa segunda região para que nós tenhamos o espelhamento da nossa infraestrutura em 2 regiões completamente diferentes, gerando, novamente, alta disponibilidade, tolerância à falha, consistência, coerência, resiliência e, obviamente, alta disponibilidade, né? Só que aí tem um problema aqui que é a replicação de dados entre as regiões. Tá? Se vocês olharem aqui na figura, a gente tem um cluster, né, do banco de dados, enviando dados para o replicador de dados entre regiões e esse replicador de dados vai replicar os dados de um cluster para dentro do outro cluster. E é essa questão que nós precisamos
nos preocupar quando estamos de fato trabalhando com infraestrutura multi-regiões, tá? A gente resolve o problema, mas se a gente não estiver atento a esses pequenos detalhes, a gente leva o nosso sistema a ficar inconsistente ou offline, tá bem? Bem, um exemplo de sistemas que utilizamos diariamente e que aplicam testes de falhas em múltiplas regiões, frequentemente desabilitando essas regiões inteiras, né, é o Netflix. O Netflix aplica essa técnica chamada Chaos Monkey, onde eles trabalham massivamente essa técnica a fim de garantir que a plataforma de streaming de vídeo deles seja resiliente e tolerante a falhas, né, ao máximo possível. Porque eles precisam garantir que, mesmo que uma região esteja offline, a plataforma de streams da Netflix esteja funcionando. Isso é um exemplo, tá? Para que você perceba como é trabalhar com múltiplas regiões e o que a gente precisa fazer. Eu te convido a olhar para o mundo.net e observar o Chaos Monkey que o Framework Poly traz para a gente, mas aplica isso em um ambiente controlado, em um ambiente que não seja um ambiente de produção, mas um ambiente de staging, né? Um ambiente de pré-produção, por exemplo, para que você consiga identificar alguns pontos de falha na tua aplicação e possa, com isso, extrair dados e métricas para que te ajudem a trabalhar numa aplicação mais resiliente, mais tolerante à falha. Era isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha sido proveitoso para você, que você tenha extraído aqui algumas ideias, alguns insights, algumas técnicas de como resolver alguns tipos de problemas. Apesar da teoria, mas a teoria ela é muito importante para que na prática a gente saiba identificar os problemas, saiba identificar quais são as soluções que a gente precisa empregar naquele dado momento, tá ok? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, clica aqui no botão inscreva-se, clica no sininho para ativar as notificações e saber em primeira mão os nossos próximos vídeos, tá bem? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo aqui no canal da Imagine Code.